Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo. E eu vou ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, o número 3 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo apontando para Cristo, que era o leão que ia vir. Mateus 3, versículo 16, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo apontando para o leão que ia nascer aqui na terra, Jesus. O 16 é o número do leão. O 16, o que é? O 16 são os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, e também os 9 mandamentos. 7 Espíritos com os 9 mandamentos, 16, que é o leão da tribo de Judá. E lembrando, dos 7 Espíritos, Jesus ele é o 7º Espírito. E o 7º Espírito de Deus é a palavra de Deus, que são os 9 mandamentos, a serpente. Por isso que quando você junta o número 7, que é o número do cordeiro, com o número 9, que é a serpente, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 3, o número 3 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apontando para o 16, que é o leão, Cristo. Vou ler agora, Mateus 3, versículo 16, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo dando testemunho de Jesus Cristo. Quando você vai no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Aqui é outra vez o Pai, o Filho e o Espírito Santo apontando para o 16, que é o leão. Está escrito assim: Respondendo João a todos e dizendo: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. E esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu? Outra vez aqui, ó. Lucas capítulo 3, número 3, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo apontando para Cristo que ia nascer o leão, ó. Lucas 3, versículo 16. Aí quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ó. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é outra vez o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o número 3, apontando para o 16, que é o número do leão. O 16 são os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, e os outros 9 mandamentos. 7 Espíritos, 9 mandamentos, 16, o leão. Olha o que diz, João 3,16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora eu vou ler com os irmãos Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Lembrando, dos 7 Espíritos, Jesus ele é o 7º Espírito. O 7º Espírito de Deus é a palavra de Deus, que são os outros 9 mandamentos. Olha o que diz aqui, ó. João 3, versículo 14, ó. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entendeu? Jesus ele é a serpente. Jesus ele é dos 7 Espíritos, ele é o 7º Espírito, e os 7 Espíritos é o 9º mandamento, que é a serpente. Vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.